Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como que está o meu áudio? Tá tranquilo? Alguém pode sinalizar aí, por favor? Bom, hoje nós vamos começar a nossa sequência de lives com a temática LGBTQIA+, no espaço cinematográfico Resistências e Vivências. O convidado de hoje é o professor Dr. Carlos Eduardo, já vou chamá-lo aqui, tá? Obrigado. Olá, boa noite. Boa noite, Beatriz. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem direitinho. Ah, Bom, que bom. primeiramente Espero que o pessoal agradecer. também esteja me ouvindo. Tomara, viu, gente? Ao vivo é assim, pode acontecer de cair, enfim. Mas gostaria de agradecer, assim, imensamente ao professor Carlos Eduardo por ter aceitado o convite. Quem fez a ponte foi a professora Laílsa, que está aqui, tá? Agradecer também a participação aí dos seguidores. Eu sei que vai entrar mais gente, mas de antemão já adianto aqui a minha gratidão, tá? Por vocês sempre estar acompanhando as lives do Cineatro. E hoje nós vamos abrir a sequência de 4 lives, né? Hoje o filme escolhido é um filme que eu assisti em 2008, que é O Segredo de Brokeback Mountain. É um filme extremamente, assim, a gente fala, muito bom, mas tem aquele choro no final. Sempre me emociono com esse filme. É um filme de 2 horas e 10 minutos ali, um pouco mais. Mas é um filme muito interessante. Quem não assistiu ainda, por favor, depois dessa live, apesar de que a gente vai dar spoiler, tá? Edu, vou chamar você de Edu, tô íntima. Vou aqui falar um pouco do currículo dele para quem não conhece. O professor Edu já é nosso parceiro, vamos dizer assim, né? Ele participou do Congresso Nacional de Literatura, de Linguística e Literatura com LIT o ano passado, inclusive vai fazer um ano, né? Dia Um 6, foi ano. 6, 7, 8 que nós fizemos o congresso e ele fez uma conferência maravilhosa, tá? Então, o professor Carlos Eduardo, doutor em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Literatura pela Universidade Estadual da Paraíba e graduação em Letras pela mesma instituição. Professor adjunto da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, e as pesquisas dele centram-se em discussões relacionadas à linguagem, à representação de grupos não hegemônicos, educação literária e enfoque em temas sobre a diversidade sexual e de gênero. Então, tranquilo? É isso mesmo? Falei direitinho? Bom, então vamos Falou lá. sim, Beatriz. Sim. Vamos então começar, né? Claro que aqui a gente não vai sanar todas as dúvidas, é mais para a gente provocar, né? Fazer algumas provocações. A gente não vai analisar a fundo, né? Para quem entrou aqui pela primeira vez, é mais mesmo discussões e provocações para a gente poder ficar pensando em casa, tá bom? Então a gente vai ali, né, para um primeiro questionamento. Esse filme, ele é baseado num livro, né? Você tinha me Isso. falado anteriormente. Aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação, né? Filme e a obra literária. Bem, antes de eu começar, eu gostaria de agradecer o convite, né, feito por você. O projeto tem sido maravilhoso. Pude assistir algumas discussões de filmes e gostei muito dos debates que foram produzidos. Colegas que já participaram, a professora Cícera participou aqui também. Cícera estudou comigo no doutorado. E agradecer muito ao Ernie. Foi muito bom aquele período que a gente esteve junto no Conlite.
e com certeza vai ser muito bom participar também aqui no Cineatro. Agradecer à professora Laílsa também, né, por sempre fazer essa ponte de Sim, contato comigo. E quando nós conversamos inicialmente sobre o tema, né, eu não sou estudioso do cinema, mas eu acredito que quem é professor de literatura, quem gosta de literatura, está sempre próximo ali, né, do exato. cinema. Até já me arrisquei a escrever sobre, estudar um pouco, mas nunca desenvolvi algo muito sério sobre isso, né? E O Segredo de Brokeback Mountain é um filme que para mim foi muito importante porque foi bem na época que eu estava começando a estudar literatura homoerótica e o filme caiu como uma luva, a repercussão dele, né? Na época, a editora Intrínseca publicou uma tradução do conto, que na verdade em inglês ele é publicado numa antologia com outros contos, mas aqui no Brasil essa obra só chegou com o conto de uma escritora americana chamada Anne Brooks, e é um conto da década de 90, 1997, a antologia. E aí o diretor, Ang Lee, fez um roteiro adaptado, esse, eu acho, não me recordo, mas eu acredito que o filme deve ter recebido prêmios por roteiro adaptado, e é muito fiel. Os diálogos são extremamente fiéis, os ambientes, inclusive um dos Oscars que o filme venceu foi o de melhor fotografia, e os espaços físicos naturais em que as personagens transitam no conto são reproduzidos no filme. Tudo. Lembra aquela cena que Jack e Ennis estão se despedindo depois de cuidar das ovelhas, quando eles já terminaram o serviço, né? Porque Sim. Joe havia dispensado, e eles estão numa rua ventando muito e passa um bolo de feno seco rodando na rua. Tudo isso aparece. Só uma coisa é distinta. A aparência das personagens é muito diferente no conto. Muito, muito mesmo. Porque os atores que foram convidados para filmar para fazer o filme, né? São Sim. muito bonitos. E as personagens, Maravilhosos, né, gente? Vamos dizer, as muito personagens bonitos. não são descritas com um estereótipo de beleza, assim, Sim. padrão, não. Pelo contrário, Jack é descrito pelo narrador, é um narrador em terceira pessoa. Jack é descrito como dentuço, baixinho, cabelo encaracolado, um pouco barrigudo. E Ennis é descrito como um homem de tronco muito curto, as pernas muito longas, muito finas. Então, a descrição do narrador não nos cria uma imagem acústica como as personagens do filme. Mas existe toda uma questão mercadológica nisso, né? Sim. Talvez se eles colocassem personagens assim, de maneira mais realista, né, para o espaço, para a questão socioeconômica que eles viviam, porque eram personagens muito pobres. Talvez se fizesse isso não ia ter uma vendagem tão grande, né? Uma bilheteria tão Sim. grande, não seria tão atrativo e tudo mais. Então, sempre os filmes têm essa coisa, né, de fazer o galã ser bonito, charmoso, atraente, e as personagens do conto são desajeitadas. Jack, depois que casa com Lorraine e ganha dinheiro, consegue fazer um trabalho estético nos dentes, mas no início do conto, quando eles se conhecem, ele é narrado como se fosse, assim, bem dentuço mesmo, Sim. sabe? O Bom, narrador faz questão disso. então a gente E o vê, título né? também do conto, É o né? mesmo O título título. é... Não, não é o Não, mesmo o título. título é só Brokeback Mountain, o conto. Certo. Só Brokeback E o Mountain. filme deu essa ênfase do segredo, Sim. né? Bom, eu não conheci, vou até procurar ler sobre o conto, né? Só mesmo o filme. E o filme, ele é de 2005, né? Ele é... E, E aí,
fica aquela coisa assim, o que mudou de lá para cá em relação a essa receptividade quando a gente coloca cenas homoafetivas? Então, 2005, a gente está em 2020, né? 15 anos. 15 anos. E aí, ainda há aquela coisa do espanto, né? Se você vê em novelas, a gente vê, por exemplo, né, o que está acontecendo com a Natura. É. O que Então, assim, aconteceu no filme de Freddie Mercury também, né? Há pouco sim. tempo a gente viu uma Então, repercussão bem negativa da. exato. Então, assim, são essas repercussões negativas, a gente para e pensa, puxa vida, estamos em 2020 e ainda há esse espanto. Aí eu fico me perguntando, e 2005, como será que foi? E aí, uma provocação, uma pergunta que eu te faço, mudou alguma coisa de lá para cá? 2005, 15 anos depois? É tão difícil responder essa pergunta. Eu acredito que mudou, porque a visibilidade e a quantidade de filmes aumentaram. Mas em contrapartida, especialmente de uns 4 anos para cá, a gente vem percebendo retaliações extremamente conservadoras e negativas em relação a essas obras, não só no cinema, no teatro, né, nas artes plásticas, quadros, pinturas, tudo que coloca nudez, ou o amor entre pessoas do mesmo sexo acaba causando uma espécie de desconforto, né, nessas pessoas. E uma coisa que mudou também é que no nosso tempo as pessoas têm tido mais coragem de expor isso. Aqui no Brasil, aqui na Paraíba especificamente, ele só veio a público mesmo em 2006, né? E foi assim, um atordoaço, aquele escândalo, né? As pessoas falando disso, que principalmente pelas personagens ter um estereótipo extremamente masculinizado, né, de masculinidade Sim, hegemônica, e refletirem um desejo homoerótico. Então, eu acredito que o que mudou tem sido isso. Mais obras, mais visibilidade, isso, o filme, assim como outros, deram muita abertura para isso, sim. né? Eu vejo assim, a gente Por uma caminhou, produção. sim, a gente caminhou até bem, né? Mas eu vejo que depois de 2 anos para cá, essa coisa do conservadorismo, né, que até o pessoal está comentando aí, houve um certo retrocesso, né, e as pessoas tiveram que se fechar e ficar com muito mais medo. Então, realmente, de 2005 para cá, houve muito mais, né, filmes, teatro e tal. E aí, em determinado momento, 2 anos para cá, pá, o negócio parece que voltou lá para 65, 64, sabe? É, Então isso é muito grave, né? Porque coloca em risco, inclusive, a vida das pessoas. inclusive porque eles deturpam as informações, né? Eles deturpam, eles querem julgar uma arte que eles não conhecem, né? Julgam a qualidade artística do produto simplesmente porque tem um conteúdo com o qual eles não concordam. E isso é um problema de interpretação muito grande, Sim, né? E a arte sobrevive da fruição, da interpretação das pessoas, né? com certeza. Bom, e agora a gente entra, né, falar um pouquinho dessas personagens, né? E a gente pode elencar aí algumas principais, no caso, com certeza, Jack e Ennis, a Alma, a É, mulher do Jack, que eu esqueci o nome, você falou, mas eu acabei me esquecendo, Lorraine, Lorin, e a família, né? A família tem um papel a ali família do dessa, Jack. sim, dessa representatividade mais conservadora. E no final também, depois a gente volta, a gente fala do final, depois volta, viu, gente? É assim mesmo, para poder fazer as ligações. No final ali, eu vejo, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas eu vejo também que a família do Jack é um tanto quanto conservadora, principalmente o pai, né? Quando ele cospe ali na Na caneca, né? caneta. Quando vai falar do filho, e ele fica muito ali sentado, a mãe que vai conversar com o Ennis. Então a gente poderia E é falar um pouco interessante dessas porque personagens, né? no acampamento, Jack diz a Ennis que a mãe dele era pentecostal, Isso. né?
era uma protestante pentecostal, e ele ficava cantando os hinos, né? Uma personagem muito expansiva. Jack, ele tem um espírito sonhador, alegre. No conto e no filme isso é comum, né? Ele é mais destemido, né? E Ennis, em contrapartida, é o oposto dele. Ele é extremamente fechado, não sabe se comunicar, é solitário. Tem um histórico de morte muito precoce dos pais, né? Porque ele é órfão. Ennis, por ter essas características e está muito próximo desse estereótipo do macho, né, do cowboy, que seria para nós, por exemplo, o vaqueiro, por exemplo, né? Ele age de maneira agressiva muito facilmente, se irrita, né? Pega brigas ao longo do filme, ao longo da história, bebe bastante. Então é um perfil. Jack também bebe bastante. Jack e Ennis, eles representam um perfil muito comum em personagens gays na literatura brasileira e na literatura mundial como um todo, de personagens homoeróticas que não conseguem se libertar totalmente dessas amarras opressoras. Essa opressão existe na sociedade, representada pelos outros, né? Por Joey, pelo pai de Jack, né? Pelo Sim, pai de Anne, que leva ele e o irmão bem pequenininhos, com 9 anos, para ver um homem cujo pênis foi arrancado e arrastado pela estrada porque vivia com outro homem. E uma coisa interessante, Beatriz, é que esse conto ele mostra uma representação muito diferente do que era comum na literatura norte-americana. Então, quando se representava personagens homossexuais em obras dos Estados Unidos, mostrava na cidade grande, né? uhum, Mesmo sim, sendo ambientado em 1963, né? Que se a gente pensar em Nova York, em São Francisco, revoluções sexuais vinham acontecendo, né? Mas no Texas, mas em Wyoming, na, praticamente zonas rurais, inóspitas, ela se reporta para um espaço de extrema opressão, né? Então, isso é muito interessante. Então, as famílias como um todo, tanto a de Jack sim, quanto a de Ennis, demonstram esse caráter homofóbico, né? E, de certa forma, a mãe, pelo que eu vi, né, pelo menos no filme, no conto isso também é mostrado, mas o olhar da mãe é muito ameno, é um olhar amoroso, sim, né? Quando sim, ela convida a Ennis para ir ao quarto, né? Isso é muito, muito denunciador, né? Esse amor materno que muitas vezes é incondicional, né, em relação aos filhos. sim. E as E as pessoas têm esposas, né? Tem a Alma que ela não fala quase nada, né? Só no, quase no final que ela vai se impor um pouco mais. É, e a Lorraine, né? A Lorraine me isso. parece que ela é mais. Lorraine é muito para frente, né? É Sim, uma capitalista nata. sim, sim. E Alma, por sua vez, é uma personagem, assim como Ennis, muito pobre, né? Vive num sufoco financeiro tremendo. E o casamento até que vai bem, até que Jack reaparece, né? Embora os problemas que eles tinham eram os problemas financeiros e ele Sim, sempre fechado naquela sim, concha, né? Sem, se a gente prestar bem atenção, Enes ele vive o que uma teórica queer chama de pânico homossexual. Ele tem muito medo de ser descoberto, né? O trauma que ele carrega da infância, acho que Januário tinha comentado aqui, o trauma que ele carrega da infância. Mas se a gente comparar o pai de Enes com o de Jack, o de Jack é sim, bem mais sim, receptivo, não sim. é? Porque o de Enes provoca é um tipo de abuso, inclusive, né? Mostrar aquela cena Sim. de violência aos filhos. Isso, quando eu E acho que ele. Pode A concluir. Alma é uma personagem muito, muito voltada para a família, aquele estereótipo de dona de casa, mas ela não se conforma com a situação em que se colocou, né?
E quando ela se envolve afetiva e sexualmente com o Monroe, que é o chefe dela, onde ela trabalha no supermercado, né? Depois que a relação entre ela e Ennis fica incontornável, ela encontra uma saída. Tem uma cena interessante quando, logo depois que eles se despedem de Joey, né, que são despedidos, Sim. passa um tempo e Ennis casa com Alma. Ele já era noivo dela quando conhece Jack Twist. E aí, na hora do casamento, o, o padre, ou é o pastor, não lembro, agora não me recordo quem era que executa, ele diz assim, né, que dizendo as palavras, os votos, e ele repetindo, e a câmera dá um close bem grande nos olhos de Ennis quando ele diz que ele precisa resistir às tentações. Então, a câmera faz um papel de narrador. Aquilo ali tem uma Uhum. ironia e tem uma Sim. prolepse tremenda, né? Então, a gente já espera que Jack vai reaparecer e que Ennis vai cair em tentação, É, não é? com certeza. E a gente falando um pouco sobre, né, o Ennis mais fechado, a gente percebe, isso fica bem claro no filme, que quando ele vai para a montanha, né, toda vez que ele vai para a montanha, ele se liberta. É o momento dele se libertar ali. E aí, Isso, quando a primeira vez que eles se relacionam ali sexualmente, ele fala, né, tem até a fala dele, o que aconteceu ontem não vai acontecer mais. Eu não sou bicha. Né, ele usa essas palavras, que foi uma coisa que você comentou, né, no início, que ele parece que ele resiste, ele não se aceita. Né, tem muito essa questão da contradição, eu não me aceito e eu resisto a mim mesmo, talvez pelo fato realmente do medo, né? isso, Essa coisa do julgar, e depois quando a mulher diz para ele que vai contar, né, que é o momento que ela já tinha se divorciado dele, ele vai jantar na casa dela, e aí ela diz que vai contar. E aí ele chega no Jack perguntando se as pessoas estavam olhando ele estranho e tudo mais. Então é essa coisa do medo. E isso acontece na realidade. Ainda há, né, homossexuais que não, não se permitem justamente pelo julgamento. Ele tem medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu quando ele era criança, que ele viu, né, esse homem, né, com os testículos arrancados, e também medo do julgamento. Isso é uma tristeza, né? Porque imagina como que sofre quando ele começa a chorar, né? Vocês viram nas cenas. Quando ele começa a chorar, é um choro de explosão, ele não aguenta mais. é. Ele sufoca, né? Ele diz no conto, né? Quando eles se reencontram, ele diz a Jack que passou muito tempo para aquela sensação ruim sumir. E então, depois de um tempo, ele percebeu que ele sentia aquilo porque não devia ter perdido o amigo de vista. Então, a, a opressão é tamanha que a própria personagem não sabe dar nome ao sentimento que tem. O próprio Jack também não se aceita. Quando Ennis diz I'm not a queer, Jack diz que ele também não, né? Uhum, E isso sim. fica muito forte porque as personagens sabem que sentem saudade, as personagens sabem que se amam, mas elas não aceitam que aquela posição ocupada no seu campo de desejo é por outro homem. E aí o que compõe essas estruturas do imaginário, né, que faz com que a gente crie auto-opressões, se deve muito ao caráter social, né? Então eu coloquei um trecho, acho que no meu Instagram hoje, né, à tarde, que corresponde àquela cena do abraço, por exemplo, que Jack ele se apega àquela memória, né? E essa parte é muito forte do filme, porque tem um momento que o narrador diz que aquele foi o único momento, como ele Jack guardou aquele abraço sonolento como
o único momento feliz daquela vida triste e distante que eles tinham, mesmo com medo de, se Ennis o abraçasse de frente, percebesse que não era ele que queria abraçar. Então é um conflito muito grande, né? E o pior de tudo é que Ennis só se dá conta disso quando todo o medo que ele tinha se concretiza e Sim, Jack morre, sim. né? Essa parte aí a gente chora muito. E o Januário estava falando aqui, eu acho que isso é interessante mesmo. O nome do filme, por ter colocado Segredo, né, é justamente para intuir essa vontade de Ennis. Porque Jack propõe a ele, vamos viver juntos, vamos ter um Uhum. rancho, não é? Mas Ennis diz, não, isso é impossível, a gente precisa se encontrar de vez em quando no meio do nada. Então eles sempre iam a lugares inóspitos. No conto, o narrador diz que eles nunca voltaram à montanha Brookback. Eles iam para outros lugares e ele diz o nome dos lugares. E o filme correspondeu a esses espaços, né? Geograficamente, eles foram a esses locais gravar, E esses né? Isso é espaços, bastante né? interessante. Esses espaços são sempre livres, né? No ar livre e tal, natureza, justamente para mostrar que estão soltos das amarras da sociedade. Aí quando E, chega em casa, né? Uma coisa que a Laísa colocou aqui, que as cores tristes da casa do casal, né? Tanto de um quanto o outro, muito nude, né? Essa coisa não tem o colorido. escuro. É um Sim, contraste muito interessante. Eu tenho um artigo que eu publiquei na revista Grafos, em que eu analiso o conto sobre essa perspectiva do espaço. E é isso mesmo que Laílson está colocando, principalmente na casa de Enes, né? O ambiente sim. de Enes é extremamente paupérrimo, principalmente quando ele passa a morar sozinho, depois que há uma casa e ele precisa pagar a pensão, ele fica mais sufocado ainda financeiramente. Por um lado, esses espaços naturais são fugas, eles precisam estar longe, escondidos dos olhares da normalidade. Mas, em contrapartida, são lugares muito bonitos, né? Não é à Sim, toa que o filme ganhou todos os prêmios de melhor fotografia, porque é muito muito. lindo. E a trilha sonora também contribui para a gente ter essa sensação bucólica, né, nesses espaços. Em contrapartida de quando eles estão em casa, que é tudo muito rápido, conflituoso, não há Isso. paz, né? Os casamentos não são felizes. Isso é uma representação extremamente recorrente em contos da literatura brasileira ou em língua inglesa. A gente tem encontrado bastante obras durante o século XX com essa representação. Bom, essa questão do julgamento tem o Joey, né? O Joey ele vai espiar. Que, na verdade, eu acho que essas personagens, tanto eles como o Jack, eles não. Como é um lugar muito aberto, como eles estavam se sentindo muito à vontade, eles jamais poderiam pensar que alguém poderia estar lá, né? Eles não se dão conta disso. E aí aparece, né, a cena do Joey espiando, né? A gente pode até pensar, né, como uma representação desse julgamento, que é uma fala que ele coloca quando o Jack vai procurar novamente, né, para o Enes veio aqui para a gente poder subir as montanhas e tal, tal, tal. E aí ele fala: vocês encontraram um jeito bem divertido de passar o tempo. Que aí ele se dá conta e fala: não, ele acabou, né, percebendo, foi lá espiar. É o julgamento, né, que a gente vê, inclusive, Isso. da sociedade. Inclusive, esse foi o principal argumento para ele não contratá-lo novamente, né? Então, a iniciativa de Jack voltar àquele empregador no intuito, na verdade, de encontrar Ennis de novo, né? E a, as outras cenas do filme também mostram que Jack sempre tentava investir naquilo que Uhum, ele reconhecia como seu campo de desejo. Embora ele não se assumisse como uma bicha, né? Ele
tem aquela cena que ele está no bar e ele vai pagar uma bebida para o palhaço de rodeio e leva um fora do cara, sim, né? E depois mostra que ele chega junto de outros homens e comenta aqui, né? sim. Então é esse olhar de julgamento, de punição, de controle, né? E aí é aquilo que Foucault nos diz também sobre o panóptico. O olhar da condenação está em toda parte, contra os corpos, contra aqueles que apresentam um campo de desejo diferente. O que é muito interessante na posição de Alma, diferentemente de Joy, é que ela suporta, né? A gente sente também a dor dela, né? Porque Jack e Ennis não conseguem se controlar depois daqueles 4 anos que eles passaram separados, Uhum, sim. e eles se agarram de uma forma sufocante, né? A descrição no conto é incrível dessa parte. Se você quiser, depois a gente pode ler um trechinho, é um parágrafo bem Sim, curto. E a Alma não, ela resiste. Veja, ela só fala quando ela já está numa posição em que ela pode questioná-lo de maneira mais protegida, porque se ela o fizesse ainda casada com ele, com certeza Enes a agrediria, porque ele não tinha controle, né? entendi, Então, sim. embora ele fizesse aquilo, para ele é um desrespeito tremendo, né? O que é contraditório, É porque é a contraditório. verdade, É né? contraditório. E Que aí, é a a verdade. gente, se você quiser ler o trecho, né, para a gente poder ver essa parte mesmo. E aí, eu fico me perguntando, porque são algumas coisas que eu converso, né, com alguns colegas, essa coisa do julgamento, né? Tudo que está fora do padrão, tudo que não obedece uma determinada convenção, é visto como o estranho, né? E aí eu Uhum. julgo o estranho. Muitas vezes esse julgamento ele vai até as vias de fato, né? E aí eu fico, né? Com certeza deve ter algumas pesquisas, né, sobre isso, mas algumas regiões do Brasil que são mais homofóbicas, né, que tem mais violência em relação a esses grupos, né? Que são É considerados fora do padrão. Porque as pessoas falam assim, nossa, não vou para lá não, porque eu tenho medo, morre muito homossexual, morre muito trans. isso é muito relativo, digamos assim, né? No nosso caso, especialmente. Porque, por exemplo, aqui na Paraíba, por exemplo, nós temos casos de cidades que têm uma visibilidade muito grande, cidades no sertão, né? Que têm uma militância mais forte, casos de professoras travestis que já atuam há um certo tempo, sabe? E em contrapartida, se isso acontecesse, por exemplo, numa cidade de porte intermediário como Campina Grande, com certeza nós veríamos reações extremamente preconceituosas. É claro que estatisticamente isso também traz assim conflitos, porque nos espaços urbanos a quantidade, a concentração de pessoas LGBT que mais é muito maior, né? As Sim, pessoas demonstram mais, há espaços sociais para isso. Quando a gente se reporta para espaços mais ruralizados, isso tem uma repercussão muito mais visível, porque poucas pessoas dão a cara a bater. E aí essas pessoas normalmente acabam sendo vítimas. Eu lembro de um colega meu de trabalho que passou num concurso para Tocantins. E no primeiro ano de trabalho ele sofreu agressões, o carro foi pichado, foi quebrado, né? Ele sofreu ameaças. Então, existe sim, a gente sabe que isso existe, né? Uma das estratégias desse grupo conservador que vem influenciando pessoas e está no poder atualmente é negar a existência da homofobia. Mas ela existe. Ela existe desde o olhar da pessoa que te discrimina porque você, sei lá, é afeminado ou uma mulher mais masculinizada, né? A agressões, assassinatos, né?
cortes de oportunidades e por aí vai. E você sabe Então, que os homofóbicos, eu vejo também que, inclusive, há alguns homossexuais que são homofóbicos. Os discursos, olha, eu até aceito, mas eu não suporto quando tem traços mais femininos da própria pessoa. Você escuta isso. Aí eu paro e penso, mas como sim, assim, né? É a negação, né? É muito contraditório isso, né? é porque é o que a gente chama nos estudos queer, Beatriz, de heteronormatividade. A heterossexualidade ela é tão compulsória que ela influencia nos papéis de gênero. Então, independente da orientação sexual, cada um de nós exerce um papel como ser homem, como ser mulher. E a maneira de ser homem e de ser mulher, ela é ditada a nós antes da gente nascer. Então, nós somos interpelados discursivamente O pelas tempo inteiro. roupas, pelos brinquedos, pelos programas de TV, pelas coisas que a gente assiste. Nós somos interpelados o tempo todo que nós devemos agir de tal forma, nos encaixar em determinados quadrados. Mas o papel de gênero, né, não tem nada a ver com orientação sexual. É tanto que eu tenho amigos, né, e amigas que são afeminados, meninas que são mais masculinizadas e não são gays. Sim, Isso não tem nada a sim, ver, sim. né? Então, a heteronormatividade nos influencia de tal forma que, embora eu sinta desejo pelo meu semelhante, pela pessoa do mesmo sexo, eu devo me comportar como um homem, Uhum. né? Então, isso É, vem também de um preconceito muito antigo, da antiguidade clássica, que associava também as pessoas homossexuais, que não existia esse termo, né? À posição da mulher. Então, é sim, um preconceito carregado de machismo, de misoginia, de tudo que não presta, né? Trocando em miúdos. sim. Então, acontece isso. Eu lembro que naquela discussão curtinha do Stuart Hall, quando ele fala, né, da identidade fluida e fragmentada, quando eu li a primeira vez, eu ficava pensando assim, caramba, que absurdo, né? A pessoa. Imagina aí você ser negro e ser racista, você ser gay, ser Então, homofóbico, você ser mulher e ser machista. Mas tudo isso acontece porque, como a Simone de Beauvoir explicou, né, se não existissem opressores dentro dos grupos oprimidos, a opressão não tinha tanta força, né? Então, infelizmente, isso acontece. E é o caso, por exemplo, de Ennis e Jack, né? Ennis diz sim. assim, quando ele fala dos vizinhos do pai dele, e ele inclusive diz que acha que foi o pai dele que fez aquilo, que arrancou os testículos, o pênis deles e os arrastou. O rosto todo destruído de arrastar pela estrada, né? Ele diz que os dois caras eram bem durões, Uhum. mas mesmo assim eles mataram. É, Então, no mas final das mesmo assim, contas, né? Esse mas mesmo assim é o que. mas mesmo assim, então, o preconceito ele sempre vai encontrar vias de querer se manifestar, seja através da maneira como você se comporta, seja através do que você faz na intimidade, não interessa a ninguém, mas as pessoas preconceituosas sempre vão procurar justificativas que não são justificáveis, né, Sim. para afirmar seu preconceito. E isso vem de um aspecto cognitivo, emocional mesmo. Nós somos influenciados por essa heteronormatividade, E essa que é um influência, problema muito sério. essa influência, como você colocou, ela vem de décadas, né? Nesse patriarcalismo, religião, né? Família. E, inclusive, há pouco tempo a gente, Muito né, antigo. escutou meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Quer dizer, eu estou resgatando ali ainda, a hora que o negócio começa a andar e vai Já com esse pensou. retrocesso, sabe? Então, É, bom, vamos ler então um trechinho do 8h40, controlando o tempo aqui, viu, gente? Olha, 1 hora é pouco, mas a live realmente ela cai, me fecha na cara de todo mundo. Então, falando um pouco uhum. desse trecho, né, que você selecionou aí pra gente. Do trecho, o Isso, o trecho, fragmento. aquele fragmento que você colocou que é
É dos dois, Sim, né? Sim, no filme ele recebe a carta, né, de Jack e responde com simplesmente com a frase com certeza. sim, sim, É muito direto, muito pouquíssimas palavras, né? sim, E aí quando Jack disse que viria e respondeu a ele, ele tirou o dia de folga e ficou. A mesma coisa acontece no, né? sim. E aí o narrador diz o seguinte: à tardinha, trovoada roncando, aquela mesma picape verde chegou. E ele viu Jack saltar, chapéu surrado caído para trás, um abalo quente escaldou Ennis. E ele saiu para o patamar fechando a porta ao passar. Jack subiu os degraus de dois em dois. Eles se agarraram pelos ombros, abraçaram-se com força, cada um espremendo o ar de dentro do outro, dizendo filho da puta, e depois, com a facilidade com que a chave certa gira as linguetas da fechadura, suas bocas se encontraram e com força, os dentões, olha só, os dentões de Jack tirando sangue de Ennis, seu chapéu caindo no chão, a barba arranhando, a salivação aumentando e a porta abrindo e a alma olhando durante alguns segundos para os braços tensos de Ennis e tornando a fechar a porta e eles ainda agarrados, peitos e virilhas e coxas e pernas coladas, pisando nos pés uns do outro até se separarem para respirar. E Enes, desajeitado para palavras de carinho, disse o que dizia a seus cavalos e suas filhas. Benzinho. Esse é o Nossa, trecho que do descrição conto que maravilhosa, né? que tem no filme, né? A cena. Sim, Muito bem. parecida, né? Muito Sim, parecida. porque você Só não tem os visualiza dentões de realmente. Jack, mas o É, resto. bem parecido. Nossa, é a descrição, assim, e uma coisa que eu costumo falar para os alunos, né? Vão para a literatura primeiro, para depois ir para o filme, porque as imagens, né, na nossa cabeça, elas são muito mais fluídas do que o filme que está ali posto, né? O filme é maravilhoso também, mas a descrição. Quando você falou dos cartões postais, né, e tem essa cena, realmente, eu me recordei do conto do Mário de Andrade, Frederico Paciência. Então, quem não assistiu, né, quem não leu, desculpa, pode ler, porque é essa coisa assim do esperar, sabe? Quando ele vai está no velório e aí os dois têm ali um lance, não chega a ser, né, essa descrição, mas é um olhar, aquela coisa toda. E aí quando a outra pessoa falece, ele só escreve: minha tia faleceu. Já é o insight para dizer: vamos nos encontrar. E aí eu me lembrei desse conto do Frederico Paciência, do Mário de Andrade, porque é isso, né? Quando ele vai, não precisa Isso. descrever ali o que vai acontecer, né? Ele só, com poucas palavras, ele já Isso também aceita faz o parte do convite, silenciamento, né? Se preservar também. para não deixar No caso de evidências, né? isso, Evidências no para que o caso de outro julgue. Juca e Frederico também tem isso, né? Essa mesma relação de autoopressão, de medo, um medo Sim, enorme né? sim, Principalmente Juca, né? Isso é muito visível na personagem Juca. Outro conto que lembra é Pílades e Orestes, de Machado de Assis. Então, a personagem Quintanilhas tem essa relação de autoopressão, de solidão. Muitos contos do Dalton Trevisan, que as personagens, inclusive, ficam alcoolizadas o tempo todo por causa desse sim, sentimento, né, de solidão e de autoopressão. São obras que dialogam, de certa forma, com esse sentimento, né? exato. Bom, aí caminhando quase, né, para o final, a gente falar um pouco dessa proposta do Jack, né, que a gente já deu, né, um spoiler ali no início, que ele é uma coisa que eu até marquei aqui, né, que tanto olha para as estrelas, aí estou agradecendo, né, eles vai dizer, estou agradecendo, aí ele brinca, né, que você não toca gaita, não está tocando a gaita mais, mas a gente sabe que o que se refere a isso é agradecendo, né. E Essa aí gratidão.
sim, a proposta do Jack é: vamos comprar um rancho e vamos morar juntos. E aí ele vai dizer: dois caras vivendo juntos não dá. Que aí é quando ele retorna aquela lembrança do pai, que é perigoso. E aí no final, quando ele descobre, né, a morte do... Descobre não, ele, na verdade ele fica sabendo que morreu, mas não sabe de fato o que aconteceu, mas ele supõe, né? Tem a história da E mulher, que vai contar que o pneu estourou e tudo mais, mas depois na cena vai aparecer de fato. Que aí quando ele vai para a casa do pai, do Jack, para poder receber as ele tem a cinzas, certeza, né? né? Aí ele vai ter a certeza. E aí rola Ele teve a aquela. certeza de duas coisas, né? Que Jack foi Sim, assassinado sim. e também tem a certeza de que Jack, A traição, vamos se dizer não assim. tivesse morrido, iria deixá-lo, né? É, Porque ele não evoluía naquele sentimento que Jack almejava. E o filme, não só o filme, né? A história como toda é toda cheia. Você falou dos cartões, eu esqueci de comentar uma coisa, né? Essas lembranças, essas memórias que são marcadas pelos cartões, pelas lembranças que eles têm sempre da montanha Brookback, do tempo em que eles se conheceram, e da camisa que depois aparece, né? Que eles sim, descobre a sim, camisa lá. Então, a hipótese de N se confirma quando o pai dele diz que ele tinha ido lá com outro homem que estava pensando em se mudar para lá, sim. né? Outro homem vizinho dele no Texas. Então, as pessoas provavelmente descobriram Uhum, e ele foi assassinado. A narrativa não deixa brechas para a gente entender quem foi, uhum. se foi a esposa, se foi. No conto, o sogro de Jack já havia morrido quando ele morreu. O pai de Lorraine já havia falecido. Lá No no filme, filme, né? isso não conta. E Sim, não é mostrado isso, né? Mas sim, depois o sogro não aparece mais. Também não tem mais reuniões de família, né? sim, Essas representações não acontecem. Então, a, eu acredito que a autora, ela tinha mesmo a intenção de deixar esse subentendido e essa hipótese confirmada, porque o narrador deixa subentendido, mas a personagem Ennis tem certeza de que ele havia sido assassinado, sim, né? exato. Bom, É, é isso que eu ia perguntar, se, né, quem mandou matar, mas realmente não deixa claro, a gente tem ali as suposições, né? Mas a gente é, sabe que ele foi assassinado porque era homossexual, né? Porque ele tinha relações isso. com com o companheiro O dele, vizinho, não o Enes, né? Mas o outro, que o ele, outro. o outro, né? Senão E o talvez ele encontrasse com mais frequência e as pessoas descobriram, isso. né? Talvez ele assim não ficasse tanto preocupado como o Enes, porque o Enes era muito mais preocupado que o Jack. Porque, inclusive, quem lança a proposta é ele, Sim, né? Para é, Jack. Ele diz, eu é, tenho um rancho que a gente podia ir para lá e ficar sozinho, sem ninguém se preocupar, né? sim, sim. Então é ele quem lança a proposta para Jack, não é Jack que vai à procura, né? Mas aí ele pensa realmente em Mas separar da mulher e tal, e realmente e, soltar as amarras da sociedade, né? Não ficar pensando em julgamento, que é o que Enes tem muito medo, e aí ele não tem muito aceita, né? medo. E eles passaram mais de 20 anos, né, se 20 anos. encontrando É, muito apenas uma tempo. vez no mês, às vezes nem uma vez, quando É, não podia, não se encontrava. ficava né, até E anos, né, sem se ver. Laísa estava comentando, é um filme gay ou vai além disso, né? Eu acho que com certeza vai além. Não é um filme Eu também voltado só acho. para o público LGBT, nem que fale apenas desse tipo de conflito, mas é um filme que fala sobre um amor Uhum, que não pôde ser sim, plenamente, eu também né? concordo. Acho que fala, né, Então, de amor mesmo, né? No relacionamento que foi interrompido, né?
pela própria sociedade, né, esse julgamento, esse padrão que deve ser seguido, enfim. Quando você não segue, você é hostilizado. Da insegurança Sim, também, porque o próprio Ennis não tinha certeza, até mesmo do que o outro sentia. Então, quando Jack morre, ele vai até a casa dele. Veja que coisa simbólica forte você querer que as suas cinzas sejam enterradas onde você conheceu o outro. Não sim, importava se Jack tinha arrumado o outro, nada importava. Isso era uma prova de amor muito grande, com né? certeza, E sim, aí, quando ele entra no quarto, percebe as coisas, a bota surrada de cowboy que ele usava. Que quando eles se conheceram, ele usava a bota, já tinha tanto buraco que não servia mais para nada, mas ele guardou. E guardou as camisas, né? sim, A descrição das camisas é muito linda mesmo também. O narrador diz que é como se fosse uma pele sobre a outra. As camisas dos dois, com o sangue de Ennis, porque eles haviam brigado, sim. Ele né? até ficou procurando, cadê minha camisa? Ele que tinha pegado, né? A Isso, camisa, ele que tinha é. roubou a camisa do Roubou, outro para guardar como um símbolo, sim, né? isso é muito forte. Como uma lembrança. Talvez eles nunca se vissem mais, Sim, mas Jack teria guardado aquelas camisas sem lavar, né? sem lavar. Inclusive. Gente, tá terminando, infelizmente, né? Vamos encerrando. Gostaria de agradecer, né, os seguidores aqui. Muita gente tem do Paraná, o Rafa, né? Tem Que, muitos alunos lá de Garanhuns também que estão participando. Eu vi alguns sim, perfis parecidos, conhecidos. sim, o pessoal de fora, de onde eu morava, do Paraná, já vi dois, três aqui. Tem os participantes do Cinear, tem muita gente. Então, agradecer demais a participação de vocês, tá? A gente gostaria de ler todos os comentários. O Fernando vai participar também da live, viu, gente? Só não lembro se é na próxima. O Tiago também. Já tem São os as dois que vão próximas, né? participar. Isso, as próximas. Então, agradecer mais uma vez o Edu, né, por ter participado aqui, aceitado, né, participar dessa discussão. Vou ler o conto, fiquei muito curiosa, acredito que os seguidores também, né? Quem Leiam, é assistiu, muito, é muito muito bom bom. mesmo. Tão bom quanto o filme. E vai ficar essa live na IGTV e também no YouTube para quem perdeu alguma coisa, ou se quiser compartilhar com algum colega, tá bom? Então, é isso. Agradeço aí o professor Edu e Laílson, né, por ter feito a ponte mais uma vez. Também agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite. E vamos acompanhar as próximas lives, né? As próximas segundas com esse mesmo tema. Isso, gente. Beijão, não perca. E vamos resistir, hein? Beijão.